O grupo de trabalho que analisará a reforma tributária na Câmara Federal vai se reunir na tarde de hoje para a apresentação do plano de trabalho. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que é o relator, e o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, anteciparam que, inicialmente, a reforma vai focar na tributação sobre o consumo. Ribeiro enfatizou que o grupo terá de ouvir os técnicos para avançar com as mudanças, abre aspas, apesar de que, no parlamento, nada é aprovado sem a parte política, fecha aspas. Ontem, os dois deputados estiveram com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard App, para ajustar alguns pontos. O deputado Lopes afirma que é importante acertar um roteiro para poder dialogar com a Câmara, com o Senado e também com o governo. É isso, né? O Bernard App, que lançou aí um livro, está lançando inclusive um livro recente, é um livro que é importante, A Arte da Política Econômica. E ele diz lá que o governo Lula abandonou a reforma tributária no segundo mandato dele, né? Lá no mandato antes da Dilma. E os petistas estão nervosos sobre isso, porque o Lula nomeou como secretário extraordinário da reforma tributária, né? E ele faz críticas aí a ex-gestões petistas, né? A reforma tributária tem que ser debatida, mas sempre me preocupa fazer esse debate antes de outro debate importantíssimo, que é a reforma administrativa. Você não consegue discutir tributos se você não discutir antes o tamanho do Estado, porque aí você pode até reorganizar alguma coisa, mas você não diminui a carga, que é o que realmente interessa a todos nós. Então, você tem que diminuir o tamanho da conta para poder pagar menos. E isso não está sendo feito. Então, é importante debater a reforma tributária, mas esse debate sempre será incompleto quando você não faz antes o debate do tamanho do Estado. Vai ser um meio debate e a gente vai continuar pagando uma das maiores cargas tributárias do planeta e sem ter o retorno necessário, sem ter um serviço de excelência. No Brasil, né, a classe média, que o PT tanto odeia, paga duas vezes, né? Porque você paga lá o imposto para a escola pública, mas você tem que pagar a escola para o teu filho, porque a escola pública não oferece educação de qualidade. Aí você paga o imposto para cuidar da saúde, dos hospitais, dos postos de saúde, mas você tem que ter também o plano de saúde, porque a saúde não é suficiente, não é de qualidade. Aí você paga o imposto para a segurança pública, para pagar a polícia, aí você tem que também ter, né, ali a segurança privada para reforçar a questão ali da segurança no seu prédio, no seu condomínio, e assim por diante. Então, você paga uma alta carga tributária, não tem o serviço de qualidade e tem que pagar o serviço privado. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o debate é importante, mas ele é feito pela metade quando não se discute o tamanho do Estado e a qualidade dos serviços entregues. E além de pensar em desenvolver os recursos arrecadados por meio de tributos em políticas públicas, entre as propostas tem um tal de cashback, né, que é a ideia de que famílias cadastradas no CadÚnico, nos programas sociais do governo, recebam parte dos impostos de volta, mas isso só vai ser válido para famílias consideradas aí de baixa renda. E um outro ponto importante também que está sendo discutido nessa possível reforma tributária, que está ainda numa fase inicial de especulações, é a mudança sobre o tributo sobre consumo, que é aquele que a gente paga quando a gente compra uma mercadoria. Isso deve impactar bastante, principalmente para as empresas que fazem vendas pela internet. Isso porque muitas buscam ali se alocar, se estabelecer em estados onde o imposto tem uma alteração ali mais favorável, e quando fazem a venda, elas têm esse retorno por meio do pagamento de impostos para quem recebe, para o destino. Ou seja, tem essa mudança ali que pode mudar um pouco dessa guerra fiscal entre os estados e a contribuição para quem paga, para quem produz, para quem consome. Bia, eu te dar um exemplo aqui. Esses dias eu conversava com o diretor de uma grande multinacional de bebidas destiladas, e ele falava, olha, a gente faz a importação por Itajaí, tá, de Santa Catarina, e o faturamento por Minas Gerais, porque o Paraná o imposto é muito alto. Então eles acham ali alternativas para que o preço não fique mais caro ainda, porque ele falou, ó, se eu tiver que fazer, né, via o Paraná, o imposto é maior e eu vou aumentar o preço. Então, são alternativas jurídicas, malabarismos jurídicos que são aí pensados e buscados para se pagar menos impostos.
Agora, você imagina o custo disso, quantos advogados, né, quantos contadores se precisa para se desenhar esses processos. Então, nós temos um sistema que é maluco, completamente sem noção, e um sistema que custa muito e entrega pouco. Então tem que ser repensado. Isso não é de hoje. O Brasil tem altos impostos desde sempre. E o problema é que isso não retorna para a gente. E aqui no Paraná, menos ainda. Aqui no Sul, menos ainda. Né? Tem as contas aí, vários institutos apontam isso, que a gente paga muito e recebe muito pouco em troca. Então, infelizmente, é um debate que começa já errado. Né? Nós temos que debater primeiro o tamanho do Estado, para depois debater o tamanho da conta.